Bom dia, boa noite a todos. Dando continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós terminaremos esse tópico que nós iniciamos há coisa de 3 aulas, que é de trabalhar um conceito, uma ideia, uma dimensão de direito internacional privado. Da mesma forma que nós comentamos em aulas anteriores, que nós não nos contentaríamos em simplesmente trazer um conceito pronto e acabado de direito internacional privado, nessas aulas ou nesse conjunto de 3 aulas, na verdade nós já trouxemos algumas impressões iniciais acerca da nossa disciplina, nós já trouxemos alguns conceitos e também antecipamos boa parte daquilo que nós visualizaremos ou trabalharemos ao longo do nosso crédito. Na aula passada, além daquela parte conceitual da nossa disciplina, nós também avançamos para aquelas características mais elementares e fundamentais que o direito internacional privado apresenta. Tá? E aí nós vimos que o direito internacional privado necessariamente precisa de um conflito de normas, este necessariamente também oriundo de sistemas jurídicos diversos e que, como uma resposta a essa característica, o próprio direito internacional privado exerce uma função instrumental, que é a sua função indicativa, né? Razão pela qual a nossa disciplina, por muitos nomes na doutrina, é designada como um direito indicativo. Nós vimos também, e aí esse conteúdo será retornado, revisitado na aula de hoje, os chamados métodos de direito internacional privado. Métodos são abordagens possíveis para as relações integrantes da nossa disciplina. E aí nós vimos que nós podemos trabalhar sob a égide de 2 métodos. Ou nós temos o chamado método conflitual de direito internacional privado, ou nós trabalharemos pelo chamado método uniformizador. E na aula passada, nós paramos justamente no ponto em que nós avançaríamos para os objetivos do direito internacional privado. E já na conclusão da nossa aula, eu mencionava que quando eu falo objetivos, eu tenho 2 categorias de objetivos que eu estou a tratar. O primeiro, que são aqueles objetivos mais estruturais, aqueles objetivos superiores, tá? Que podemos dizer que são aquelas situações em que nós estamos encarando ou analisando o direito internacional privado como parte de todo um ordenamento jurídico. Tá? Então, o direito internacional privado, enquanto matéria jurídica, ele tem funções absolutamente privativas, tá? Pelas quais ou para as quais ele não pode ser substituído em nenhuma hipótese. Tá? Então, nós já vimos que o direito internacional privado é tido como uma matéria autônoma, é tida como uma matéria independente, justamente por isso. Tá? Se num cenário hipotético eu eliminasse o direito internacional privado, a sua ausência não poderia ser compensada por qualquer outro ramo do direito ou por qualquer outra ferramenta jurídica. Tá? Não haveria possibilidade de constituirmos uma força-tarefa entre outros ramos do direito para que eles tentassem compensar a ausência do direito internacional privado. Então, nós temos objetivos estruturantes que o direito internacional privado desempenha não apenas para o ordenamento jurídico, mas perante outros ramos do direito. E nós também trabalharemos aqueles objetivos mais específicos, aqueles objetivos mais direcionados, podemos assim dizer, para as nossas relações jurídicas. Como que o direito internacional privado intervém nessas situações e dá um encaminhamento jurídico adequado.
Dentre todos esses objetivos, e aí já vemos alguns deles na nossa tela, aquele que inegavelmente mais se destaca, aquele que norteia todos os nossos trabalhos, é a incessante busca que o direito internacional privado tem, que é de justamente buscar o direito mais vinculado ao caso concreto. Tá? E aí, aqui nós podemos ter, independente das características da relação jurídica, se ela é simples, se ela é complexa, se ela tem duas conexões de internacionalidade ou se ela tem 10 conexões de internacionalidade. Quando nós verificarmos esta complexidade, conexão de internacionalidade, imediatamente os mecanismos de direito internacional privado são acionados, e aí, dentro daquilo que nós já vimos, dependendo do método que nós venhamos trabalhar, toda essa mecânica, todos esses instrumentais da nossa disciplina são colocados à disposição para que nós possamos chegar e atingir esse objetivo, né? Que é buscar o direito mais vinculado, o direito mais próximo ao caso concreto, que nós veremos nas aulas que se seguirão, que nada mais é do que o direito material que vai reger a controvérsia. Tá? Então, por mais que nós tenhamos diversas conexões de internacionalidade, o direito internacional privado sempre vai trabalhar no sentido de oportunizar justamente que aquele que é o mais vinculado, aquele que é o mais próximo, aquele que é o mais influente da relação jurídica possa resolver o caso concreto. Então, podemos dizer que todos os objetivos que se seguem, que nós trabalharemos na aula de hoje, em última análise, servem para que nós possamos alcançar esse objetivo. Então, a busca do direito mais vinculado é aquilo que nós sempre pretendemos. Mas, para que isso, como mencionei, possa ser realizado, uma série de outras etapas, uma série de outras condições antecedentes devem ser verificadas. A primeira delas, vocês já podem me acompanhar na tela, que é justamente a necessidade que nós temos da determinação das regras de conflito. E essa necessidade de determinação das regras de conflito, na verdade, parte dos estados, parte dos sistemas jurídicos. Tá? Esses sistemas jurídicos precisam nos oferecer regras de conflito. Por quê? Porque caso eu não encontre estas regras de conexão, eu não consigo trabalhar com o chamado método conflitual. Então, sempre que eu identificar uma relação jurídica que apresente conexões de internacionalidade e nessas conexões eu verifique diferenças, eu vou precisar desses mecanismos. Então, todo sistema jurídico de direito internacional privado, não apenas o brasileiro, precisa oferecer para nós, intérpretes, estas ferramentas. Tá? Então, estas regras de conflito são requisitos ou pré-requisitos que nós temos que observar para que nós possamos colocar o chamado método conflitual em prática. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, nós identificamos um outro objetivo que podemos dizer descreve a funcionalidade dessas regras de conexão. Um dos propósitos do direito internacional privado, conforme nós vemos ali na tela no terceiro objetivo, é dirimir conflitos e, logo na sequência, possibilitar a aplicação de normas. Tá? Então, essa é muito daquela mecânica que nós vimos na aula passada,
de ter o conflito de normas provenientes de sistemas jurídicos diversos e, para esta situação, automaticamente já oferecer uma resposta. Tá? Já exercer a função indicativa e aplicar a norma que necessariamente corresponderá ao direito mais vinculado ao caso concreto. Por que que eu trago aqui esse ponto? Porque aqui nós voltamos a um aspecto que nós já comentamos na nossa primeira aula, numa aula introdutória, em que trouxemos primeiras impressões sobre o direito internacional privado. Que esta tarefa de dirimir, de identificar o conflito da nossa disciplina e, logo na sequência, de imediato, aplicar a norma mais vinculada ao caso concreto, é, na essência, a tarefa do intérprete do direito internacional privado. E por mais que os nomes, ou que as palavras no nome da disciplina internacional ou privado, num primeiro momento, nos induzam a uma conclusão diferente, aquela personagem do direito que estará incumbida de dirimir conflitos e aplicar de norma a norma apropriada nas nossas disciplinas é o magistrado. Então, aquele que tem a obrigação de desenvolver este raciocínio na sua completude, e esse raciocínio na sua completude, aqui no terceiro item, encontra uma bela síntese, é o magistrado. É ele que deve identificar as conexões de internacionalidade, é ele que deve concluir que trata-se de uma relação de direito internacional privado, é ele que deve averiguar qual método é o adequado a esta relação jurídica, qual é o direito material apropriado ao caso concreto e qual é o desfecho que nós teremos ao final. Então, todo esse raciocínio é da alçada, é da responsabilidade do magistrado. Nós temos também, e aí peço que retornem as atenções da tela, um quarto item que eu digo, ou que nós trazemos, que o direito internacional privado realiza de forma indireta preceitos de direito material. Como que nós devemos encarar essa afirmação de que, através da nossa disciplina, nós temos a realização indireta de preceitos de direito material? Uma primeira forma de nós entendermos esta afirmação é a ideia de que o direito internacional privado está inserido num ordenamento jurídico e, por mais que apresente as suas peculiaridades, ele não apresenta menos obrigações que outros ramos do direito, tradicionalmente internos, e que nós já estudamos ao longo da graduação. Tá? Então, o direito internacional privado não tem menos obrigações enquanto ramo do direito do que o direito civil, do que o direito administrativo, do que o direito penal, do que o direito processual civil, do que o direito tributário e assim por diante. Então, algo que eu também já mencionei em aulas anteriores, o direito internacional privado, como parte integrante, como engrenagem desse ordenamento jurídico, realiza todos os valores materiais vigentes na nossa ordem jurídica. Tá? E aqui estou fazendo uma direta referência a valores de uma ordem constitucional. Tá? Da mesma forma que nós já estudamos dentro da graduação como que o direito civil, como que o direito penal realizam valores constitucionais, nós veremos que o direito internacional privado também tem essa missão e também precisa realizar esses objetivos por uma questão de legitimidade. Tá? Evidentemente que o direito internacional privado, quando se volta a realizar esses objetivos superiores, ele tem uma vertente mais internacional e nós conseguimos
mais facilmente associá-lo a um respeito às práticas de uma disciplina internacional dos direitos humanos. Mas tudo aquilo que é vigente na nossa ordem jurídica, nós devemos cumprir na nossa disciplina. A realização de valores superiores pode ser explicada dessa maneira. Mas, analisando esse quarto objetivo de maneira detalhada, por que ele realiza de maneira indireta e não direta esses preceitos vigentes? Por uma razão muito simples, pela complexidade que as suas relações apresentam. Quando eu analiso uma relação jurídica celebrada no Brasil por dois brasileiros domiciliados no Brasil, então nós temos partes com mesma nacionalidade, Brasil, mesmo domicílio, também território nacional, celebram um contrato em São Paulo, esse contrato será executado em 3 estados do Brasil, vamos imaginar Paraná, Bahia e Sergipe, e havendo qualquer dúvida ou qualquer litígio relativo a esse contrato, obrigatoriamente redigido em português e como moeda corrente o real, ele será resolvido através de uma cláusula de eleição de foro que aponta o Poder Judiciário da cidade de Porto Alegre como o competente para apreciar essa demanda. Qual é o direito aplicável ao caso concreto? De maneira direta, instantânea e praticamente instintiva, nós respondemos que é o direito brasileiro. Por quê? Porque todas as conexões, todas as informações relevantes ao caso nos remetem ao direito brasileiro. Então, relações de direito interno realizam de forma direta esses valores. Tudo que nós venhamos analisar no caso, tanto quanto as partes quanto o objeto no contrato, guardam uma proximidade, guardam uma conexão com o direito brasileiro. Por isso que, sem pestanejar, nós respondemos que o direito mais vinculado a esse caso é o direito brasileiro. Agora, vamos imaginar que nós tenhamos um contrato de distribuição internacional, celebrado entre uma parte brasileira e uma parte australiana. Esse contrato é celebrado em Roterdã, na Holanda, por ocasião de uma feira comercial. Esse contrato visa justamente distribuir esses produtos da empresa brasileira, e essa empresa australiana é uma empresa de logística, num total de 30 países de Oceania, Europa e América do Sul. Tá? Esse contrato é redigido em inglês, ele é celebrado em Roterdã. O idioma ou melhor, a moeda do contrato são dólares norte-americanos, e havendo a possibilidade de um futuro litígio, fica desde já escolhida a opção da arbitragem internacional, sendo uma arbitragem CCI, com sede em Paris, e o idioma do contrato será o francês, com 3 árbitros necessariamente de nacionalidades diferentes. Pergunto, nesse verdadeiro caleidoscópio de informações, qual é o direito mais vinculado ao caso concreto? Esta é uma situação que, num primeiro momento, nós não conseguimos responder. Por quê? Porque aqui nós temos uma série de conexões de internacionalidade. E, dependendo do aspecto que nós formos analisar, um sistema jurídico vai se destacar, vai se mostrar mais próximo do que o outro. Por isso é que nós temos ali aquela afirmação que o direito internacional privado realiza de forma indireta preceitos de direito material. Tá? Então, por que nós temos aqui? Por que de forma indireta? Esta resolução é
intermediada por regras de conflito. Tá? Então, não tem como, num primeiro momento, eu responder de forma tão espontânea e precisa o direito brasileiro ou mais vinculado ao caso concreto. Nesta relação, depende qual aspecto será analisado. Tá? Dentro desse exemplo que eu mencionei, vamos imaginar que ao invés de uma cláusula de arbitragem, nós tivéssemos uma cláusula de eleição de foro, optando, tá, pelo Poder Judiciário francês, e aí na cidade de Paris, para a resolução do litígio. O que o juiz francês analisaria nesse caso? Tá? Qual direito estrangeiro, tá, ou qual sistema jurídico ele aplicaria? Depende da situação que nós viéssemos analisar. Se eventualmente a discussão versasse sobre um vício no contrato, um vício de consentimento, muito provavelmente o direito holandês, que corresponde à lei do local de celebração, é que regiria esta validade, esta integridade do contrato. Se nós eventualmente discutíssemos a condição da parte brasileira figurar no contrato, nós aplicaríamos a esta situação o direito brasileiro. Ou ainda, se nós verificássemos ou discutíssemos se aquele produto produzido pela empresa brasileira foi corretamente entregue, foi corretamente distribuído pela empresa australiana no Equador, muito provavelmente o direito equatoriano seria aplicável por esse Poder Judiciário francês para reger este aspecto, o adimplemento de uma parte, de uma parcela da execução do contrato. Então, por isso que nós dizemos que o direito internacional privado realiza de forma indireta, de forma intermediada, de essas questões de direito material. Então, para que eu chegue a essas respostas, ou como nesse exemplo, para que o juiz francês chegue nessas respostas, obrigatoriamente aqui nós temos a submissão a um filtro dentro das regras de conflito. E elas exercerão aquela função indicativa e, através disso, chegaremos no direito mais vinculado ao caso concreto. Então, esta é a razão pela qual nós afirmamos que a nossa disciplina realiza de forma indireta, ponderando as complexidades que a internacionalidade da relação nos traz, valores de direito material. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar com todos vocês, e que aí não entra apenas na categoria de um objetivo desempenhado pelo direito internacional privado, mas também pode ser designada como uma grande evolução que a nossa disciplina propiciou para toda uma prática jurídica, que era justamente, e aí vocês acompanham como último item dessa tela, que é quando o direito internacional privado viabiliza a aplicação do direito estrangeiro por parte do juiz estatal. Por que eu digo que aqui não é apenas um objetivo cumprido, mas uma grande evolução que a nossa disciplina propiciou para toda a ciência do direito? Durante muito tempo, a atividade judicante, a atividade dos órgãos julgadores, ficou adstrita à aplicação da sua lei do foro. Tá? Então, o juiz brasileiro tinha como seu grande métier, como a sua atividade profissional, resolver litígios aplicando o direito brasileiro, que era o direito que ele tinha uma maior afinidade, que era o direito da sua afirmação jurídica, que era o direito justamente do Estado que legitimava essa sua condição jurisdicional. O mesmo nós verificávamos em outros países. O juiz italiano era o profissional encarregado de julgar litígios aplicando o direito italiano, assim como o juiz alemão ou de qualquer outra nacionalidade.
Eu, então, juiz alemão, sou aquele órgão julgador especializado em aplicar o direito alemão. Então, nós tínhamos uma vinculação da atividade judicante em se aplicar o direito do foro, o direito de sua legitimação. E por que que o direito internacional privado vem nesse ponto e produz uma evolução? Porque esta aplicação da lei do foro só faz sentido na nossa disciplina se ela corresponder àquele primeiro item que nós temos na tela sublinhado, se ele corresponder ao direito mais vinculado ao caso concreto. Tá? Então, retornando até a título de exemplo, aquela situação que nós construímos para o item anterior, não faria o menor sentido para o juiz francês, diante de uma relação dotada de tanta conexão, de tantas conexões de internacionalidade, aplicar o seu direito interno indistintamente. Não faria sentido ele analisar a validade do contrato à luz do direito francês. Não faria sentido também verificar se aquela parte brasileira, e aí pouco importa se pessoa física ou jurídica, poderia figurar no contrato à luz do direito francês. Muito menos se o contrato foi corretamente cumprido, a entrega do produto foi realizada no Equador. Tá? Então, esta questão de eu aplicar o direito interno só seria válido se esse fosse o direito mais vinculado ao caso concreto. Então, as relações de direito internacional privado apresentam necessidades diversas do que aquelas que nós verificamos em relações de direito interno. Então, era absolutamente necessário que nós expandíssemos, que nós aumentássemos este raio de atuação dos órgãos julgadores. E que, especialmente no direito internacional privado, ele aplicasse muitas vezes um outro direito que não aquele do direito da sua origem. Poderíamos imaginar que esse órgão julgador aplicaria aleatoriamente ou ao seu bel prazer o direito que ele entendesse conveniente? Não. A aplicação deste direito estrangeiro, tá, obrigatoriamente atenderia aquele critério daquele direito ser o direito mais vinculado ao caso concreto. Então, por nós termos esta como uma premissa válida para todas as nossas relações de aplicar o direito mais vinculado ao caso concreto, nós vimos que nada impede que o direito mais vinculado seja justamente um direito estrangeiro. Então, nesse ponto, nós temos uma abertura. Tá? Nós temos uma possibilidade, uma igualdade de proporção do órgão julgador, do magistrado, aplicar ou direito interno ou direito estrangeiro. São duas realidades absolutamente presentes e equivalentes nas nossas relações. Então, essas necessidades do direito internacional privado fizeram com que nós tivéssemos uma evolução na atividade judicante. E esses juízes, esses magistrados, não ficassem restritos à aplicação do seu direito interno. Esses 5 objetivos que nós trabalhamos agora, que nós comentamos, são complementados por outros. Um deles, que é justamente o fato do direito internacional privado possibilitar o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. E aqui, nesse primeiro momento, estamos fazendo referência aos 2 tipos de sentenças que podem estar nessa categoria. Tanto sentenças judiciais estrangeiras, quanto sentenças arbitrais estrangeiras. Então, originalmente, incumbe ao direito internacional privado prever mecanismos
para que essas sentenças, após proferidas, após fazerem coisa julgada, possam ser executadas. Tá? E aqui, o objetivo que nós estamos mirando é o mesmo aquele que justamente viabiliza sempre a aplicação do direito mais vinculado, que é uma ideia de segurança jurídica internacional. Nós prezamos no direito interno em muito pela questão da segurança jurídica. Tá? Nós sabemos que segurança jurídica não necessariamente tem a ver com tratamento mais benéfico, mas uma correta, precisa e previsível aplicação de normas jurídicas. Quando eu digo que o direito internacional privado será sempre regido ou será influenciado pelo direito mais vinculado ao caso concreto, isto é um preceito de segurança jurídica internacional sendo salvaguardado. Por quê? Que nós voltássemos à entrega dos produtos no Equador. Se essa análise fosse feita pelo juiz francês, por ser lá o local da execução, ele julgaria à luz do direito equatoriano. Se porventura a cláusula de eleição de foro fixasse como juízo da cidade de Curitiba o competente para apreciação, muito provavelmente, e esperaríamos que fosse esse o entendimento, o brasileiro também analisaria eventual inadimplemento ou adimplemento à luz do direito equatoriano. Por quê? Para aquela situação, ele continua a ser o direito mais vinculado ao caso concreto. Então, dois magistrados, brasileiro e francês, chegariam a uma mesma conclusão. Isto é uma segurança jurídica. E eu não devo apenas garantir a segurança jurídica no tocante de buscar o direito mais aplicável, o mais vinculado ao caso concreto e resolver a controvérsia, em produzir, prolotar uma decisão que julgue a demanda. Mas eu preciso garantir a efetividade desta sentença, desta decisão. E aí, por trabalharmos com o direito internacional privado, esta efetividade não está adstrita aos limites de um sistema jurídico. Eu devo estabelecer mecanismos que façam com que essa sentença seja possível de ser executada internacionalmente, tá? Que não existam fronteiras para a satisfação de eventual crédito consignado nesta sentença. Por isso que o direito internacional privado se encarrega de criar esses mecanismos de reconhecimento e homologação, para, de maneira efetiva ou substantiva, propiciar um acesso à justiça. Aqui o direito internacional privado nada mais quer do que evitar uma situação de que a parte tenha o seu direito reconhecido, mas não possa acessá-lo, mas que não possa usufruí-lo. Ou ainda aquela sensação do, falando de maneira mais direta, de maneira mais coloquial, do ganha, mas não leva. Então, nós teremos mecanismos, e aí estudaremos ao longo do ano, especialmente ao quarto bimestre, que nós temos esses procedimentos de reconhecimento e homologação que, no direito brasileiro, são processados junto ao STJ e têm como objetivo de, ao final, receber o exequatur, uma ordem de execução da sentença. Então, esse procedimento de reconhecimento e homologação de sentença estrangeira, nós também veremos isso, ele exerce um filtro de regularidade em que atesta a adequação desse título executivo judicial estrangeiro à nossa ordem jurídica. Tendo esta adequação autenticada pelo STJ, certificada, esta sentença baixa para execução
como qualquer outro título executivo. Tá? Então, aqui nós temos uma grande tarefa do direito internacional privado. E veremos adiante que nós temos dois regimes distintos. Tá? Nós temos a observância de um procedimento para sentenças judiciais estrangeiras e outro para sentenças arbitrais estrangeiras. E, no âmbito de sentenças arbitrais estrangeiras, nós temos um grande fator unificador em todo o direito comparado. Num primeiro momento, nós poderíamos até imaginar que teríamos uma maior facilidade, uma maior segurança jurídica em buscarmos o reconhecimento de uma sentença judicial estrangeira por tratar de uma relação entre dois órgãos jurisdicionais estatais, um juiz estrangeiro e um juiz brasileiro, mas nós temos um facilitador no âmbito da sentença arbitral estrangeira que nós não verificamos sequer semelhante no âmbito das sentenças judiciais estrangeiras, que é o fato de nós termos, para a arbitragem internacional, a Convenção de Nova York de 1958 e que há décadas unificou a prática da arbitragem. Tá? Hoje, e daí já de longa data, nós já temos mais de 100 signatários, nós temos por volta de 150 estados-parte da Convenção de Nova York de 1958, e esse alto número de estados aderentes faz com que um ponto que era absolutamente nevrálgico, era o mais problemático da prática da arbitragem internacional, hoje se tornasse, ou hoje fosse possível de ser descrito como o seu grande bastião de segurança jurídica. Tá? Então, o fato de eu ter 150 estados-parte de uma mesma convenção significa que, para sentenças arbitrais estrangeiras, esses mesmos países seguirão o mesmo procedimento. Tá? Então, vejam que aqui nós temos um regime especial que não cai dentro do regime geral disciplinado para as sentenças arbitrais, sentenças judiciais estrangeiras, descrito pelo direito internacional privado. Aqueles poucos países que não são parte dessa convenção, aí sim, na maioria dos seus casos, dão um mesmo tratamento, um mesmo procedimento de reconhecimento e homologação para esses dois tipos de sentença. E, por último, o último objetivo que eu gostaria de comentar com todos vocês não apenas é um objetivo do direito internacional privado, como também é uma grande função comparatista desempenhada por ele, que o direito internacional privado, quando ativado, quando entra em funcionamento, propicia a harmonização do direito privado. Nós já vimos na aula passada o que significa harmonização, que é justamente o fato de sistemas evoluírem no mesmo sentido. E é exatamente isso que nós constatamos aqui. O direito internacional privado, quando entra em funcionamento, ele promove uma verdadeira circulação de modelos jurídicos. Em que sentido? O juiz brasileiro aplica o direito japonês. O juiz francês aplica o direito equatoriano. O juiz canadense aplica o direito chinês. E esta situação se torna comum em todo o mundo. Tá? A possibilidade de um magistrado aplicar um direito estrangeiro é absolutamente incontestável. E diante dessa grande circulação de modelos jurídicos propiciados pelo direito internacional privado, nós observamos, a médio e longo prazo, a prevalência dos modelos jurídicos mais evoluídos. Né? Isso, no direito brasileiro, não é algo que podemos contestar. No direito brasileiro, uma prática jurídica, uma jurisprudência, nos indica uma evolução em diversos momentos históricos, seguindo primeiramente um direito português, um direito francês,
tá? Um direito alemão, na sequência um direito italiano, um direito norte-americano. Por que que nós observamos este fenômeno? Porque em inúmeras situações de direito internacional privado, aplicando esses direitos materiais, nós não apenas resolvemos o caso concreto, proferimos sentença para aquele caso específico, mas nós, via caso concreto, assimilamos uma evolução oriunda de um direito estrangeiro. Então, com base num primeiro caso concreto, que na sequência se torna uma evolução legislativa, nós temos dois sistemas jurídicos evoluindo em um mesmo sentido, se harmonizando numa mesma tendência. Tá? O direito do consumo no direito brasileiro, como direito contratual de uma forma geral, segue muito essa regra. Tá? Então, a harmonização que nós tivemos nas últimas décadas com o direito contratual italiano segue essa tendência. Tá? Então, aqueles modelos jurídicos mais evoluídos prevalecem no direito comparado e são tendências de evolução para os demais sistemas. Então, é por isso, por essa circulação de modelos jurídicos e a prevalência, o legado deixado pelos mais evoluídos, é que o direito internacional privado, sim, quando em funcionamento, propicia a harmonização do direito privado como um todo. Então, aqui mais uma vez, o direito internacional privado fazendo uso dessas premissas comparatistas. Trabalhado todos esses pontos, tá? Por hoje é só, concluímos essa aula, concluímos toda essa abordagem acerca daquilo que pode ser dimensionado dentro do direito internacional privado e desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, para qualquer questionamento, tá? Que vocês possam ter, tanto pelos nossos canais oficiais, como o nosso e-mail institucional, quanto por mídias sociais de uma forma geral. Tá? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.